Boa noite, amigos e amigas. Seja todo bem-vindo ao nosso Evangelho Lar. Nesta sexta-feira, dia 18 de fevereiro, nosso 88º encontro com Franklin Miguel. Neste Evangelho, que a gente vai estar somando nossas experiências, nosso aprendizado. A cada semana é como uma gota de luz, um pouco de inspiração, um pouco de paz, um pouco de fraternidade, de conhecimento, de esperança. Quer acender um pouco de esperança em nossas vidas e ajudarmos, uns aos outros. Eu acho que esse é o primeiro ponto mais primordial e principal do Evangelho, é ajudarmos uns aos outros, porque o Evangelho vai só trazer para a gente um somar de mais paz no meio de muitas questões que nos visitam, que possa nesse momento desse Evangelho também envolver nossos irmãos que passaram por essa dificuldade em alguma cidade do nosso país e que passam ainda, essas dificuldades pelas chuvas que veio das questões da natureza, Então que possa envolver no Evangelho vibrações para as famílias que estão sendo amparadas, que estão sendo auxiliadas e ajudadas nas suas dificuldades, que nesse momento o alcançastes cada um, Jesus vai nos inspirando sempre no meio de certa dificuldade, pensamentos que a gente possa estar podendo de alguma forma buscar um aprendizado. Não, nada dessas questões são fáceis, mas a gente vai, pouco a pouco, vai chegando em momentos nossos de desenvolver certas habilidades, certas capacidades. Então que Jesus possa iluminá-los, nosso Pai Maior, nas bênçãos do alto para cada uma dessas famílias, encarnadas e desencarnadas, que possam ser envolvidas com muita paz, com muita luz, com muito amparo, hoje, agora e sempre, A nossa lição que a gente vai ler de abertura é Recados do Meu Coração, de Bezerra de Menezes, por médium José Carlos de Lucan. A cura espiritual. Toda cura espiritual é um processo de captação, assimilação das forças divinas que emanam do coração misericordioso de nosso Senhor, de modo que a mente tomada de pensamentos de revolta, incredulidade, medo e tristeza não conseguirá sintonizar as ondas curativas que caem como cascata de luz dos planos celestiais. Sempre a gente tem que estar buscando pensamentos que vai nos auxiliar no bem, ajudar no bem. Pensamentos que não vai nos ajudar, esses a gente tem que tentar, de alguma forma, não deixar eles penetrar em nossas mentes. Na Terra, o enfermeiro não logrará fazer a medicação intravenosa se o paciente permanecer agitado, inquieto e temeroso. Sem cooperação ativa do enfermo, nenhum tratamento alcançará o êxito esperado. Da mesma forma, a cura espiritual exige cooperação ativa do enfermo através da oração, serenidade e otimismo e da irrestrita confiança em Deus. Tudo precisamos também criar em nós certas possibilidades de auxílio espiritual. Aqui está ensinando isso. Só que muitas vezes a gente conscientemente, estou falando já como hipnoterapeuta, de criança, adolescente, adulto, de família, conscientemente a gente tem às vezes um pensamento que algo de dar oportunidade para a gente, de amar, de ser diferente, de mudar de uma opinião, de querer algo bom para nós. Mas existe no nosso subconsciente
programações a qual essas não têm essa conexão da gente de querermos algo bom para nós. Muitas vezes nas programações, existem programações também positivas, mas existem também programações negativas. E muitas programação dessas negativas que acontece no nosso subconsciente, que lá fica guardado elas atuam muitas vezes como fosse a força que puxa a gente para não alcançar o êxito. Então, às vezes, a gente acaba repetindo sempre uma certa ação que é negativa. Por exemplo, às vezes eu estou me dando na parte consciente, porque o meu consciente é uma questão diferente do subconsciente. Uma não tem ligação, é como se uma não tem um comando sobre a outra. Cada um tem um comando diferente. Então é o seguinte, no meu consciente, eu quero dar uma oportunidade para mim. Uma história nova, um novo recomeço, uma nova possibilidade, um ressignificar algumas questões, ideias. Vamos dizer um exemplo. Eu quero ser fitness, né, na academia, ou a mulher fitness, né, na academia. Ambos fazem seus planos lá na academia anual e começa a ter a vontade. Mas é aquela força que você coloca em ação, mas logo vai vir uma sensação: hoje eu estou cansado, hoje eu não estou a fim de ir. E daqui a pouco você começa a não mais dar aquela continuidade. Por quê? Porque no seu consciente é aquela questão, você tem 5 soldados lhe colocando para cima, como fosse uma guerra interna. Mas no nosso subconsciente existe aqueles 95 soldados que não quer que eu seja fitness. Então existe uma programação. Essa programação a gente vai recebendo desde lá da infância. Vou continuar com ela logo depois da oração. Vamos fazer nossa oração e a gente volta para essa questão. Então já vamos recompor-se. Vamos nos inspirar, né? Nossa mente. Se sua mente nesses instantes, né, ir para outros caminhos, não julgue ela. Apenas você pode persuadir ela a poder buscar um pensamento mais de paz, mais leveza. Inspira, depois solte o ar. Que nesses instantes, Senhor, que essas bênçãos do alto possam envolver todo o nosso planeta. Possa ver, Senhor, todos que sofrem. Que essa irradiação celeste, que essa radiação na oração possa envolver nossos irmãos que estão sofrendo pelas incêndios, pelas percas, de todos os tipos de percas. Que possa chegar, Senhor, a vibração dessa irradiação feita por cada um de nós, chegar àquele que está necessitado. E que possa, Senhor, ao chegar, tocar de uma forma que possa se sentir inspirado esse irmão, essa irmã, ou essa criança, ou esse adolescente, ou ele quem for, ou ela quem for, que possa inspirar. Inspirar alegria de viver, alegria, Senhor, de buscarmos o melhor em nossas vidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendidos. Não os deixeis nos cair em tentação,
mais lhe vai do mal. Amém. Porque o teu reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Bom, voltando um pouco a esse assunto que a gente estava falando, do consciente e do subconsciente, como a gente acabou de ler na lição, né? Das forças que emanam do alto, trazendo para a gente sempre uma luz, né? E a gente tem que estar, às vezes, unido de um pensamento também, para que possamos receber. Mas veja bem, vamos ver aqui uma história. O que acontece? Na nossa programação no subconsciente, tá falando da pessoa que quer ser fitness, né? Mas eu quero dar outro exemplo, né? A pessoa teve algumas dificuldades nos seus relacionamentos, um certo decorrer de alguns momentos da sua vida, e toda vez que ela tinha essas dificuldades, ela caía numa situação de não se achar digno de amor, por exemplo. Quando vai entrando nessas ideias, não sou digno de amor, que vai sendo programado por várias questões, né? E também pelo próprio pensamento do próprio indivíduo, que também tem um pensamento dele que influencia também nesse processo. Então, assim, quando todo esse tipo de pensamento vai entrando no seu sistema de programação, é claro que lá na frente, às vezes, vai começar a correr algo bom para si. Você vai começar a ter uma oportunidade de ter um relacionamento bom e você vai ter aquela alegria, aquele ânimo de fazer o melhor. Mas daqui a pouco você faz uma traquinagem, né? Uma traquinagem no sentido de da pessoa reagir negativo com você. Porque na sua programação já está aquela ação negativa de receber aquilo já. Por exemplo, né? Uma pessoa uma vez falou, né? Eu dei uma carona para essa pessoa para ir a ela até um local, até o banco, né? Para pegar um recurso. Aí aconteceu um fato, né? Ela aconteceu falar que o chinelo arrebentou. Quando a gente arrebentou, ela falou assim: que azar, eu só ando no azar. Aquela frase me chamou a atenção porque é um sistema de programação. Por mais que às vezes você tenha uma ideia positiva, por isso que às vezes quando eu vejo alguns especialistas falando, né? Alguns da física quântica falando, é muito bom ter uma ideia positiva, um pensamento positivo, mas nem sempre o pensamento positivo tem realmente um significado real sobre nós. E quem nós somos? Gente, a gente não é isso que a gente está aqui às vezes por fora. A gente só é aquilo que está lá no nosso subconsciente. Esse a gente não conhece, gente. A gente não sabe quem nós somos. Então o que acontece? A gente acaba o quê? Tendo sempre aquela ação que mesmo que eu pense positivo, hoje vai ser bom meu dia. Mas aí acontece alguma coisa e eu mesmo crio uma situação para que o dia já não seja bom. É como se eu não quisesse que o dia fosse bom. É como se eu quisesse que sempre fosse uma tristeza meu dia. Ou algo nada positivo, né? Vou dar outro pensamento, outra ideia. Por que eu sinto ciúmes desta criança? Eu já sou uma pessoa já adulta, não sou criança, né? Sou adulto. Mas eu sinto uma certa ciúmes dessa criança. Por que eu sinto isso? Dessa questão? Por que eu estou sentindo aquilo? Aí a gente entra nas emoções. As emoções é a nossa questão que está no subconsciente. O subconsciente é nossas emoções. Então lá existem os fatores de programação. O subconsciente não reconhece que nós já estamos adultos ou já crescemos. O nosso consciente sim, porque o nosso consciente está lá ligado ao raciocínio e à lógica. E ele tem esse pensamento. Mas na emoção, no hábito do subconsciente, não. Ele não sabe disso. Ele não sabe dessa questão. Então lá você tem aqueles ciúmes que às vezes você traz lá de trás. Aqueles ciúmes até hoje daquele tipo de ação, daquela questão com aquela pessoa. Uma vez eu tive uma experiência de observar uma ação que a pessoa falava assim:
eu não consigo fazer uma ação de ajudar eu mesmo. Eu só tenho uma tendência de fazer algo que não é bom para mim, sempre de me prejudicar, ou sempre causar um mal maior, né? E até grave. É como se fosse um vício de ação negativa constantemente, que a pessoa às vezes já tem o hábito do sistema de programação. Então é o seguinte, essa questão assim que eu acabei de lembrar foi da questão de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso falou uma frase bem assim: o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Paulo de Tarso falou isso. Mas por que ele falou isso? Está ligado a quê? A um sistema nosso, do nosso subconsciente. Então veja bem, às vezes a gente não consegue fazer uma ação que a gente queira fazer, não consegue fazer ela. A gente quer conscientemente ser amado. Conscientemente eu quero amar, mas automaticamente nós criamos uma dificuldades pelo subconsciente, que é ele que nos atua no sistema de emoção. Então alguma coisa sempre vai nos fazer com que a gente não dê bem no relacionamento. E a gente vai ter sempre o quê? Relacionamentos tendo as suas conturbações, tendo as suas dificuldades, seus problemas. Então, toda essa questão que está no subconsciente, e algumas pessoas vão chamar isso de que é autossabotagem, né? Mas não é sabotagem. Não existe para a questão, isso aqui a gente falando pelo sistema mesmo da hipnose, não existe a sabotagem. O que existe mesmo, na realidade, é a programação, apenas programação. Então, o ser, ele vai estar sempre achando. Então, vemos uma experiência de uma pessoa que é o seguinte: o que ele criou? Ele entrou na água de 5 anos de idade, com 5 anos de idade entrou na água e estava se sentindo assim com dificuldade de nadar. A pessoa jogou uma boia. Quando jogou uma boia, ele pegou a boia, se vestiu, pronto. Ficou bem naquela água, naquela piscina. Aí ele criou esse mecanismo. Só que agora, o que acontece? Hoje a pessoa já é adulta, tem 60 anos, é triatleta, é bem sucedido, e toda vez que nada em mar aberto, mas toda vez que vai entrar na água e nadar na água, ela sente no seu subconsciente que existe uma boia que lhe dá segurança. Essa boia é tão interessante que o subconsciente cria, que ela sente essa boia como se fosse durante o dia a dia normal. Quando ela passa o braço, ela sente alguma coisa, ela sente como se tivesse alguma coisa. Porque o seu subconsciente criou o quê? Aquela boia, a segurança. Muitos também comportamentos do ser humano, gente, estão ligados a todo um sistema de programação das emoções. Tudo está ligado a um sistema de programação da nossa mente, tudo. Às vezes algumas pessoas são mais cheinhas, né? Porque na sua fase, não é todo o caso, não é todos os casos, né? Alguns casos ela se sentia um pouco que algo negativo lhe acontecia, né? Às vezes tinha uma certa grosseria exagerada no lar, aquela pessoa pensou assim, não, para defender eu da pessoa, né? Ou defender eu mesmo, dar segurança para mim, ou para dar segurança para aquele que está ali sofrendo alguma questão, e a gente pensa o quê? Deve ser grande, forte, né? Bem forte. Então, quando a gente pensa nessa questão, o corpo se cria mecanismo de gorduras e vai se enchendo de gordura até a pessoa ficar cheia. Essas questões, assim, elas não é todos os casos, mas é bem comum. São casos, assim, de que alguma questão lá na infância a pessoa sofreu isso, certo? E aí ela coloca-se na sua mente aquela questão. Então, assim, a gente tem que estar sempre avaliando e buscando mais nós sobre todo esse mecanismo dos fatores que vai vindo das programação, essa autoprogramação,
ela vem sempre das figuras de autoridade de nossas vidas. Uma vez eu contei no Evangelho, já há algum tempo atrás, quando vi uma cena de uma mãe, né, ali num barzinho, que ela estava usando aquele negócio de fazer fumaça, qual é o nome? Narguilé? Narguilé, né? Aquela coisa de fazer fumaça. E com o bebê no colo. Aquilo ali já criou um mecanismo de programação na mente já. Porque aquela programação na mente, aquele ser, por mais pequeno que seja, com 1 ano, com 2 anos de idade, ele já começa a ter um pensamento. Ele tem um pensamento já. E todo pensamento que ele tem é que aquilo ali, da forma que interpreta, né, vai criando um sistema de programação. Então, às vezes, muitos fatos vai ter algo que vai interferir na mente do ser humano, da sua consciência, né, do seu consciente. E esse fato do consciente, ele tem uma atuação através do subconsciente. E a gente tem o inconsciente. E esse inconsciente ele tem um sistema já que ele não atua no sistema nenhum, nem do subconsciente nem do consciente. Porque ele é um sistema que já está trabalhando. Por exemplo, seu coração trabalha, dependente de você comandar ou não. Esse comando vem do inconsciente, né? Ele é que comanda todos os seus órgãos, todo o seu sistema, toda a sua função, sem ter que obedecer comando algum, de nada, né? Então é o subconsciente, que é o sistema de reprogramação, que faz a programação. E não existe essa questão da autossabotagem. O que existe é apenas uma questão da gente ainda ser o que a gente somos. Ser o que somos. Então, esse ser o que somos não são fáceis de lidar, porque são processos que é só num processo terapêutico mesmo que você vai atuar, no caso da hipnose, para trabalhar. Veja bem, tem casos que às vezes a pessoa passa por várias terapias, por vários tipos de busca, né, de terapias, mas não consegue achar a resposta. Porque a resposta, gente, nunca está realmente, de fato, de frente com o processo. Porque, veja bem, se a pessoa passou por um processo de separação, se separou, por exemplo, e aí ela vai falar, ela vai ver o que na sua cena daquele processo? Ela vai ver assim, não, tive divórcio, tive isso, tive aquilo, outro, tal. Mas ela nunca vai falar o fato real daquele processo que levou a tal depressão. Vai falar assim, foi o divórcio que causou isso, foi o divórcio que causou aquilo. E muitas vezes não foi o divórcio que causou aquilo. O que causou aquilo, a depressão, no caso foi o quê? O que está no subconsciente, lá na sua história, por isso que ele tem toda uma história para estudo. Quando a gente começa a estudar toda a sua história, aí sim a gente vai começar a entender aonde foi o processo que acontecesse para poder chegar à depressão. E não foi o fato que deu ali naquele processo, não. Ali foi só um dos pontos da soma de vários processos. Mas nunca, às vezes, a pessoa vai se colocar o que é o processo real do fato que ela esteja sentindo. Esse processo real ela não é colocado, porque ela mesma nem sabe o porquê da questão que levou aquele processo da depressão. Ela mesma não sabe. E essa questão só vai saber quando você vai buscar a sua história. Eu acho interessante uma frase que a Joan de Anjos fala, para que a gente conheça um comportamento de um ser humano. A Joan de Anjos que fala essa frase, para a gente entender o comportamento de um ser humano, a gente tem que conhecer toda a sua história. A Joan de Anjos fala isso. Tem que conhecer sua história, tem que conhecer até seu passado, tem que conhecer todo um fato. O que faz um tipo de um comportamento ser, por exemplo, sempre negativo, sempre algo que não está sendo estrategicamente, às vezes, positivo, todo esse tipo de comportamento existe uma razão de ser. Mas essa razão de ser tem que ser o quê? Num estudo que vá até a história, buscando na história do ser até ser encontrado o porquê daquele comportamento. Eu acho interessante essa questão, que uma vez, né, eu já contei no Evangelho, muito tempo atrás, eu acho que foi no Evangelho que eu contei, quando eu estava no tratamento no centro,
foi apenas de um domingo, né? Estava no tratamento centro. Eu senti algo diferente, senti assim, uma equipe espiritual ali diferente. Eu dei um nome, né? Que era João de Anjos. Eu dei esse nome. Eu quis dar esse nome também. Essa questão de nomes não vai importar para os espíritos, né? Qual nome que a gente dê. Mas eu dei esse nome, certo? Então tá, vamos lá. Nesse tipo de tratamento que começou a acontecer no domingo comigo, aconteceu domingo um tipo de tratamento. Eu fui envolvido lá com tais vibrações e tudo mais. Cheguei em casa, dormi. Quando eu dormi, eu fui levado para um local e lá eles começavam eu deitava na maca e eles começavam a me tratar. Em algum processo lá da mente. Tá. Não, quer dizer, ele foi me tratando nas minhas partes espirituais lá, tá? Passei, isso foi de domingo para segunda, tá? Na segunda-feira já normal, já trabalho normal e tudo mais. Quando eu vou dormir da segunda para terça, de novo eu sou levado para um outro tratamento. Quando foi esse tratamento foi subsequente, foi contínuo, né? Foi no domingo, segunda e terça, né? Quando foi já segunda para terça, eu fui levar para um tratamento e aí eu já senti ali o espírito ali entrando no meu processo da minha mente. Ele entrava no processo da minha mente e é como se fosse buscar alguma coisa lá na minha mente, que tinha alguma coisa que talvez eu não aceitei, ou eu não me perdoei, eu não tive aquele auto-perdão. Então aquela coisa ficou gravado lá dentro de mim, alguma coisa que está ligado a algum processo, está ligado a um processo de culpa. Então lá naquele processo de culpa, ela foi tirando a cena. Mas como é que tira a cena? Voltou aquela cena, de um tempo passado, voltou aquela cena, e eu me revi em um fato, onde eu tinha uma certa questão, uma certa pessoa, estava eu, né, lá, e eu tinha que tomar uma certa atitude, eu não tomei aquela atitude. Quando eu não tomei aquela atitude, aquilo ali me causou um certo mal-estar naquela época, que virou o quê? Um processo de culpa pela ação que eu não tomei. Isso lá em outros tempos, lá de outras histórias, de vidas, né? E aí quando eu vi aquela cena, achei interessante, que aí eu acordei. Quando eu acordei, eu vi assim, sanei um problema, algum problema que eu tinha da culpa minha, eu tinha sanado, né? Foi resolvido lá esse problema. Eu achei muito interessante isso. Então, assim, nos fatos de hoje, gente, o que acontece no processo de família, né? Nós passamos, gente, por muito processo. No caso, né, as mães se cobram muito, né? Se cobram demais. Então, entre muito processo de culpa. Então, o que acontece? Nessas questões todas, acaba acontecendo fatos que, às vezes, aqueles fatos apenas não sabemos lidar com eles. Então, por não saber lidar com eles, acabamos o quê? Não sabendo direcionar como devem ser direcionadas as questões. Por isso que aí a gente vai precisar mesmo de estar em contato, no caso, né, dessa terapia. Então, conte comigo nessa terapia, que eu ajudo. Ajuda a gente se encontrar nesses fatos, a gente aprender, né, como lidar melhor com essas questões, com família, né? Quanto tempo eu tenho? Já foi quanto tempo? 28. Então tá bom. Essas são as reflexões que eu gostaria de ficar aqui para conosco, né? Pra gente ir pensando. Então a gente vai fazer um pouco dessa questão de relaxamento agora, né? Processo de relaxar, processo de meditar um pouco com esse processo agora. Você vai se colocar assim numa posição e vamos lá para a nossa meditação. Sente de forma mais correta. Senta-se, né, de forma a teres a coluna alongada, sem tensão. Então tenta ter a sua coluna alongada sem tensão.
Gentilmente você fecha seus olhos. Faz um novo contato com a experiência da tua expiração. Então, respire. Faça esse contato. A experiência da textura da respiração a tocar a ponta do nariz. Então, vamos sentir essa textura da respiração nossa a tocar a ponta do nosso nariz, ó. Sinta esse ar tocar a ponta do seu nariz. No fundo também da garganta e na abertura que sentes na caixa torácica, como se fosse um acordeão, aquele instrumento igual sanfona. Então inspira sentindo o ar tocar no nariz, passando pela garganta, indo pelo sistema do tórax, inchando, né? Vamos lá. Isso. Inspira. O ar todo passando, enchendo o tórax. Quando a respiração entrar e sair profundamente, continua a direcionar a tua consciência e a tua atenção para os limites das sensações físicas da respiração. Se a mente dispersar nesses instantes, não julgue sua mente. Não julgue. Continue a persuadi-la de forma suave para colocar a sua atenção no limite das sensações físicas que pode sentir da respiração. Deixar que ela enraize, deixar que ela ancore, né, aqui agora no presente, que ela aconteça, né, aqui agora no presente. Deixa as tuas expirações se tornarem mais compridas e lentas, mas sem tensão nenhuma. Profunda, mais lenta, mas sem tensão. Só no relaxamento. Cada inspiração é uma oportunidade de libertar qualquer pressão alojada no corpo. Assim como para libertar a energia do próprio ato de pensar, camada por camada. Então, vamos lá. Todas as tensões que esteja alojada em todos os sistemas do corpo, camada por camada. Levar parte da consciência para a planta dos pés. Leve essa consciência para a planta dos seus pés. Depois, de forma profunda, contínua, suaviza a planta, né? Suaviza a planta dos teus pés, relaxando a pele, relaxando os tendões, relaxando os tecidos com todos esses conjuntivos, os músculos, até o osso, libertando. À medida que continuas a suavizar as plantas dos teus pés, faz exatamente o mesmo na palma das suas mãos. É o mesmo na palma das tuas mãos. Pele, os dedos, os nervos, né, os tendões aqui, as veias, os ossos, relaxa-se.
A planta, as palmas das mãos tornam-se cada vez mais e mais suaves, serenos. Na próxima respiração, tens a sensação de tua consciência surge sem esforço, como um balão de ar quente na direção de tua cabeça física, onde estás agora relaxares profundamente os 4 cantos dos teus olhos, como que relaxasse, a derreter como uma manteiga, né? Esses 4 pontos dos olhos. Enquanto relaxas toda a região por dentro e à volta também de tuas orelhas, todos os pontos também das orelhas, relaxando, tensões, libertando, libertando, libertando. Deixe tua língua pousar no chão de tua boca, suavizando a língua de uma ponta a outra, enquanto relaxas todos os pequenos músculos ao longo da zona pélvica, períneo, da região da virilha, da esfíncter, dos músculos, libertando, né? De forma profunda, contínua. Sente-se essa próxima, né? Inspiração que expande de sua consciência. Relaxa-se todos os seus sistemas, toda sua pele, músculos, nervos, todo o conjunto, os órgãos, as energias que possam estar dando tensões em alguns pontos do corpo, na coluna, em todas as áreas. Libertando, libertando, libertando. Inspire-se nesse exato momento a luz. Jogue fora a ansiosidade. Inspire-se paz. Jogue fora dúvidas, insegurança. Inspire-se perdão, o auto-perdão. Jogue fora pensamentos de revolta, de violência, de vingança fora. Inspire-se realização. Jogue fora a preguiça. Muito bem. Perfeito. Mais uma vez agora, você agora expira e relaxa. E você agora volta para onde você está agora, no ambiente do seu lar. Isso, pode mexer o corpo. E esse momento nosso aqui de meditação está sendo a nossa própria oração. Que possam ter esse novo final de semana com muita paz, com equilíbrio, com sabedoria e também de aproveitamento de recursos para você mesmo crescer mais e desenvolver mais. Até a próxima oportunidade. Fique com Deus.